A missão do amor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Qual é a missão do marido? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É uma tarefa impossível de ser realizada. Por quê? Porque o padrão a ser imitado é perfeito, que é Cristo, e nenhum marido conseguirá imitar perfeitamente ele. No entanto, mesmo não sendo possível cumprir essa missão do amor de forma absoluta, este deve ser o alvo de todo esposo crente, que está cheio do Espírito Santo. A questão é que cada vez mais que este homem imitar a Cristo, será melhor marido. Ele vai olhar a maneira como Cristo trata a igreja e se deu por ela, a maneira como a lidera e procura aplicar a sua vida e procurará aplicar a sua vida conjugal. O primeiro aspecto que este homem piedoso deve demonstrar como imitador do Senhor Jesus é amando sua esposa e se entregando por ela. Assim como Cristo se deu pela igreja, morrendo por ela. O Senhor Jesus amou a igreja de que maneira? Pagando sua dívida com o Pai, cravando na cruz esta dívida de uma vez por todas, como está em Colossenses 2:14, se sacrificando em favor da igreja. Esse amor foi incondicional. A igreja não merecia ser amada, não tinha nada que atraísse o olhar de Cristo, mas mesmo assim ele a amou e se entregou por ela, enquanto esta era pecadora, morta em delitos e pecados, e Cristo fez isso para salvá-la. Dentro deste aspecto do amor, como missão do esposo, podemos ver que Cristo amou a igreja como obediência ao Pai. Da mesma forma, o esposo deve amar sua esposa por obediência a Deus e não por causa dela, ou deixar de amar por causa da esposa. O compromisso de amar é incondicional, é mandamento, e o descumprimento desse mandamento é pecado e rebeldia a Deus Pai. Outro aspecto deste amor do marido é a santificação da esposa. O esposo é o líder espiritual da mulher, deve santificá-la por meio da instrução da palavra, do exemplo, da firmeza moral e ética. Ela deve olhar para ele e ver a firmeza de Cristo, o caráter do Senhor, refletido em suas ações de liderança. Qual é o alvo de Cristo para a igreja? Torná-la semelhante a ele mesmo, perfeita, justa e santa. O marido deve ter como alvo liderar a esposa para que seja igual a Cristo, que obedeça o Evangelho e viva o Evangelho. Mas adiante, Paulo diz que o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. Efésios 5, 28. Este é o segundo mandamento mais importante, amar o próximo como a si mesmo, como o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 22, 39. A esposa é a mais próxima que o marido tem, pois ela forma um só com ele por meio do casamento. Fazer o mal a ela é fazer o mal a si mesmo. Por isso que as crises conjugais ferem a ambos, porque ambos é um só. Paulo diz que ninguém jamais odiou a própria carne, mas antes a alimenta e cuida. Efésios 5, 29. Da mesma forma, o marido deve entender que maltratar a esposa é maltratar a si mesmo, mas deve cuidar e alimentar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente a esposa. O marido deve deixar seus pais quando casar e unir a sua esposa para que os dois possam formar um só, como está no verso 31. Essa ordem é desde a criação do homem e continua sendo ordem depois da queda. Mas apenas por meio de Cristo pode ser cumprida. O homem, quando casa, deve assumir o seu papel de líder da casa, de provedor, de suporte para sua esposa e não viver na casa do papai, da mamãe, buscando refúgio. Os pais devem ser honrados e cuidados pelos filhos casados. Efésios 6, verso 2 e 3. No entanto, os filhos, quando casam, têm suas próprias casas, famílias e independência emocional e financeira. Muitos casam, mudam de casa, mas nunca saíram da casa dos pais, por isso vivem em conflitos conjugais.
Em resumo, o marido tem uma tarefa muito mais pesada que a esposa. Ele tem que imitar a Cristo e a maneira como o Senhor Jesus relaciona e cuida da igreja, que é uma forma perfeita e que o marido jamais alcançará. A maneira como a igreja se relaciona com Cristo ainda é imperfeita e a esposa imita a igreja nesse relacionamento com Cristo. Porém, os maridos são exortados a amar suas esposas de forma incondicional, sacrificial e santificadora. A única maneira de cumprir isso progressivamente é se enchendo do Espírito Santo. Você, meu irmão, tem amado a sua esposa, imitando o amor de Cristo pela igreja? Ame a sua esposa, pois este é o mandamento do Senhor para você e a sua missão como marido. Que Deus assim nos abençoe. Amém.